Fala, guerreiros de Athena! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o cosmo, golpes e habilidades do universo de Saint Seiya. Então aproveite e já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante. Falamos demais, então sem mais enrolações, bora pro vídeo! Para o começo de conversa, eu quero deixar claro que é humanamente impossível falar isoladamente de todos os poderes de cada personagem. Eu teria que fazer um vídeo de pelo menos 5 horas, por isso, vou tentar abranger os casos mais famosos e específicos, falar os casos que realmente os fãs têm bastante dúvida. Primeiro devemos entender que todo o poder de qualquer personagem de Saint Seiya vem do cosmo. A cosmoenergia é a energia primordial que nasceu da explosão do Big Bang há bilhões de anos atrás. Quando essa explosão aconteceu, a energia cósmica foi transmitida para todos os cantos, criando o universo. Então sim, tudo, exatamente tudo que existe possui o cosmo, pois tudo, o que existe possui a força cósmica a rodeando. A explosão do Big Bang criou um último sentido que ironicamente seria o primeiro a existir, que seria a grande vontade ou suprema virtude. E de feixe de luz dessa suprema virtude se foi criados os planetas, as estrelas e, em resumo, tudo que existe no espaço. Inclusive, as primeiras divindades sem forma. E mais tarde, com o surgimento da vida, seres foram capazes de despertar essa forma suprema de cosmo e a si próprios se convertem em divindades. O poder do cosmo tem sido um mistério para toda a humanidade, exceto para pessoas que serviam certos tipos de divindades em seu exército, como por exemplo, os Cavaleiros de Athena. Para poder utilizar esse poder, primeiro o cavaleiro deveria passar por um longo treinamento sobre-humano. Em média, os cavaleiros despertam seu cosmo em até 5 anos, sendo que muitos poucos conseguem tal feito, pois acredite se quiserem, despertar o cosmo é algo raro demais. Existem certas exceções, como o despertar do cosmo movido por um sentimento muito forte, como foi o caso de Ikki, que aos 2 anos de idade despertou seu cosmo. Assim, ele ficou muito movido pelo desespero imenso de tentar proteger seu irmão contra Pandora. Mas só pra deixar claro, despertar o cosmo e dominar ele são coisas totalmente diferentes, sendo que Ikki ficou vários anos sem conseguir usufruir de seu cosmo, exceto no caso de alguns efeitos colaterais que falaremos mais pra frente no vídeo. Então, segura aí! Durante eras, vários cavaleiros adquiriram conhecimentos diversos para criar suas próprias técnicas a partir do poder do cosmo. A cosmoenergia funcionaria como um combustível para todas as técnicas utilizadas. Quanto maior a capacidade do usuário de expandir seu cosmo, maior será a potência do ataque. A cosmoenergia é emanada pelo cavaleiro através dos pontos cósmicos. Os pontos cósmicos são pontos vitais dos cavaleiros que, em sua quantidade e seu desenho, são baseados em sua constelação. Por exemplo, a constelação de Pégaso tem 13 estrelas, então Seiya tem 13 pontos vitais em seu corpo, e sua localização em seu corpo é a mesma do desenho da constelação de Pégaso. Basicamente, as constelações são as guias do destino de cada cavaleiro. Antes mesmo do cavaleiro ganhar sua armadura, a partir do momento de seu nascimento, ele já é regido por uma constelação. Segundo me permito, cada uma das 88 constelações surgiu através do desejo de Athena. Então, a proteção de Athena nada mais é que as constelações protetoras. E só uma nota, não importa se o cavaleiro se vire para o lado do mal ou deixe o exército de Athena, sua constelação continuará a protegê-lo. Como o Canon, que mesmo estando no exército de Poseidon, ainda assim era protegido por gêmeos. Já vimos vários usos dos pontos estelares durante a série. Por exemplo, Shiryu perfurando cada um dos pontos de Seiya para tirar o veneno da técnica Meteoro Negro, Miro, Dragão Negro, entre outros personagens apertando o ponto vital para estancar todo o sangue do adversário, e vimos também no mangá Next Dimension, Caim de Gêmeos usando o Kishi Kasei, que é uma ação de agir nos pontos estelares para salvar a vida de uma pessoa. No caso, Caim usou em Ikki, que estava morrendo pela explosão galáctica. Para finalizar o assunto pontos estelares, quando um cavaleiro está morrendo, seus pontos vão desaparecendo, e se todos os pontos sumirem, o cavaleiro finalmente morre por completo. E uma curiosidade para vocês, os pontos estelares são nada mais nada menos que os chakras. Isso é revelado na saga de Poseidon, onde Krishna fala sobre os seus chakras, e Shiryu revela que seriam equivalentes aos pontos estelares dos cavaleiros. Resumindo, ponto estelar é um outro nome para chakra, da mesma forma que a energia Kundalini é outro nome para cosmo. A técnica tradicional de destruição dos cavaleiros provém de usar o poder do cosmo para destruir os átomos. Destruindo os átomos, se destrói a matéria. Logo, essa é a base central das habilidades de um cavaleiro.
Mas aí vem a grande dúvida que muita gente tem sobre CDZ, até porque tanto o anime quanto o mangá nos confunde com as informações. Os golpes dos cavaleiros são físicos ou são de energia? Eles atacam só de perto ou de longe? Eu vou usar o Seiya como exemplo, porque ele utiliza justamente da forma mais tradicional de combate dos cavaleiros. Sua técnica, Pegasus Ryusei Ken, os meteoros de Pégaso, consiste em desferir 100 socos por segundo. Mas aí que tá a dúvida, são 100 socos normais em alta velocidade, ou são socos de energia com mais energia de Dragon Ball, tipo Kamehameha, ou Legend Yusuke de Yu Yu Hakusho? Aí eu respondo para vocês, são exatamente as duas coisas. O meteoro de Pégaso nada mais é que Seiya usando socos na velocidade do som, que causam golpes supersônicos que desencadeiam ondas de choque que justamente acertam o inimigo. Ficou confuso? Eu vou explicar. No primeiro embate de Seiya contra a China, ele ainda não atingia a velocidade do som, conseguindo obter apenas 85 golpes por segundo. Então podemos dizer que o primeiro meteoro de Pégaso desferido contra Cassius foi totalmente físico. Mas assim que sua luta progride contra a China, um pouco depois dele vestir a armadura, ele justamente soca o ar. E de longe, as ondas de choque da super velocidade de seu soco atingem China, que é justamente seu cosmo sendo projetado devido à grande velocidade. Pois a partir desse embate, principalmente depois do embate contra Shiryu, Seiya sempre atingia e ultrapassava a velocidade do som, logo, sempre projetando essas ondas de choque. Para vocês entenderem melhor, eu vou comparar com uma técnica do Flash. O Flash, ao contrário dos cavaleiros, utiliza a força de aceleração. Quando o Flash gira em círculos, ele consegue projetar a energia desencadeada pela força de aceleração, e por conseguinte, lançar um raio no inimigo. Em tese, quase a mesma coisa com Seiya, mas claro, não sendo exatamente o mesmo efeito, cada qual com suas peculiaridades. Então sim, de certa forma, as técnicas dos cavaleiros unem essas duas verdades, o físico e o de energia. E claro que um cavaleiro pode usar tanto um ataque de longe quanto um de perto, como o caso de Yogi e Shiryu, que utilizaram em Flash de Lycaon, que tava o quê? A 2 metros deles? Então, obviamente, eles utilizariam de perto naquela situação. Mas eu sei que vai ter muita gente que vai duvidar, sei que sempre vai ter aquele povo que vai dizer que não, que todos os golpes são de perto e físicos, e tudo é uma ilusão por conta da alta velocidade dos cavaleiros. Ai, ok, bora lá. Eu vou dar alguns exemplos para destruir esse tipo de argumento. Na saga de Poseidon, Seiya desfere seu Suisenken, o seu cometa de Pégaso, no pilar do Pacífico Norte. Porém, nesse momento aparece Baian e segura o ataque com sua mão. Em teoria, se fosse apenas o soco do Seiya, Bai estaria segurando a mão do Seiya, e não nada como nessa imagem. Outro exemplo é na saga de Hades, que Seiya e Shun estão duelando contra o espectro Caronte, e no embate Seiya está no rio Acheronte sendo segurado pelas correntes de Andrômeda. Nesse momento, dentro do rio, Seiya desfere seu Ryusenkan, mas depois de desferir, ele ainda permanece no rio. Bom, a não ser que o Seiya seja retardado, não faz o menor sentido ele ir lá dar os golpes e depois voltar ao mesmo lugar onde estava no rio, não é mesmo? Agora vamos passar para os Cavaleiros de Ouro, porque eles são um pouco diferenciados pelas suas armaduras. As armaduras de ouro são capazes de armazenar a energia solar, até por isso elas são douradas. Mas essa capacidade de armazenagem de luz influencia as técnicas dos dourados. Graças a isso, as técnicas dos Cavaleiros de Ouro são todas douradas como vemos no anime, pois isso é efeito colateral da energia solar presente em suas armaduras. Como descrito na enciclopédia de Saint Seiya, os Cavaleiros de Ouro podem usar essa energia solar quando usam seus socos para modificar a sua massa, que seria a mesma coisa do Seiya, só que com a Ioria, por exemplo, e seus relâmpagos de plasma. E também tem personagens com a capacidade de liberar essa energia solar e projetar contra o inimigo, como o caso de Mu, Shaka e Saga, por exemplo. E para terminar, também isso ajuda na influência do controle das dimensões. Mas só para deixar claro, essas capacidades só são afloradas caso o cavaleiro utilize seu sétimo sentido plenamente e tenha completo controle. Ou seja, ele precisa ser poderoso, não para a armadura dar poder, mas para ele ser um com a armadura, como eu já expliquei no meu vídeo sobre as armaduras. E claro, cada cavaleiro pode fazer tudo isso, mas sem o efeito reluzente do sol. Agora falando de casos específicos, existem cavaleiros que param a movimentação dos átomos para criar frio, existem os cavaleiros que aceleram a movimentação dos átomos para gerar calor, e claro, existe uma imensidão de tipos de técnicas, como a produção de veneno, cosmo pela música, psicocinese, condensar o cosmo para formar uma lâmina de cosmo, além de utilizar o cosmo para influenciar objetos, como o Shun com as correntes de Andrômeda. Como comentei no vídeo, é meio que impossível comentar todos. Apesar de todas as coisas boas que a Cosmo-Energia pode proporcionar, acreditem se quiser, ela também pode ser muito prejudicial ao corpo de seu usuário. Como foi mostrado por Shiryu, se o corpo do cavaleiro estiver muito debilitado, no caso dele, ele estava apenas com metade do sangue,
A queima do Cosmo vira uma faca de dois gumes, pois a Cosmo-energia altera o fluxo sanguíneo e faz o sangue ferver, e devido a essa alteração sanguínea, as células do corpo começam a morrer, e as veias do usuário começam a explodir devido a essa alteração sanguínea. O mesmo ocorre se o cavaleiro elevar o seu Cosmo além do limite suportável. Sim, o corpo só aguenta até certo ponto o poder do Cosmo. Para isso, existem as armaduras, para se unir ao corpo do cavaleiro e permitir a elevação do Cosmo sem comprometer o usuário. Os dois casos do mangá conhecidos são de Shun tentando superar o Cosmo de Camus para descongelar o Yoga, elevando seu Cosmo mais do que seu corpo suportava, acabando por quase morrer de desgaste. Assim como o Ikki com Shaka, elevando seu Cosmo além do limite, quase destruindo seu próprio corpo. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que Ikki sofreu alguns efeitos colaterais por despertar o Cosmo? Então, Ikki ainda criança demonstrou uma força fora do normal, conseguindo golpear Tatsumi, um adulto, deixando ele no chão após descobrir que foi enganado e que a Ilha de Andrômeda era pior que a Ilha da Rainha da Morte. E sim, isso tá no mangá. E depois ele ainda sofre um choque de cerca elétrica, ele leva pauladas durante toda a sua viagem. Qualquer criança normal teria morrido ou no mínimo ficado com sequelas. Tipo, ele não foi eletrocutado e depois tratado, ele levou choque e depois foi esbofeteado. E tudo isso é efeito colateral por ele ter despertado seu Cosmo. Todo ser humano, apesar de ser frágil, devido aos poderes que tem, o corpo humano que despertou o Cosmo é mais resistente que uma pessoa normal, além de, claro, mais forte. E ainda temos os sentidos e os milagres do Cosmo. Para um ser humano poder usar seu Cosmo em sua totalidade, ele necessita sempre despertar os seus sentidos. O sentido que desperta o Cosmo é o sexto, e sua essência é o sétimo. O oitavo é um Cosmo maior que supera até a morte, e por fim o nono que converte uma pessoa em uma divindade. Através do despertar do sétimo sentido, por exemplo, é possível curar uma doença incurável como cegueira, pois como vimos, o Cosmo altera o corpo do cavaleiro, e o sétimo sentido potencializa tanto o corpo do usuário que ele pode se curar. E para terminar, tenho que dizer, pessoal, o poder dos cavaleiros varia muito, então não, é mentira essa coisa de todos os cavaleiros usarem ataques concentrados. Alguns usam, outros não. O próprio golpe de Saga é descrito sendo uma explosão de puro Cosmo e nada contida. Mas também temos que entender que Kurumada, o autor, é rei de usar hipérboles, ou seja, exageros como forma de narrativa. Logo, por exemplo, quando ele diz que a explosão galáctica tem o poder de destruir uma galáxia, é só um exagero para botar o foco que é um golpe poderoso. Gente, vocês sabem por acaso o que é uma galáxia? Nem Hades, um deus, pode mover toda a galáxia. Ele só moveu o sistema solar. Ele nem podia destruir a Terra com puro poder. Ele precisou provocar um eclipse eterno para criar uma nova era do gelo para aí sim matar todo mundo. Então tirem esse pensamento besta de explosão galáctica pode destruir galáxias, que exclamação de Atena tem o poder do Big Bang, que o Seiya desencadeou um Big Bang. Tudo isso é impossível, isso aqui não é Madoka Mágica e tipo, nem Dragon Ball, mano, então menos. Bem, espero que tenham entendido tudo sobre o Cosmo e os poderes dos cavaleiros. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixem o like, se inscrevam aqui no canal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição, então me segue lá, gente. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!